Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. A partir de agora você nos acompanha na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale e com a TV Cariri. As nossas plataformas digitais você também nos acompanha e assiste esta e todas as nossas edições no site tvcafécomleite.com.br. Olha só o nosso compromisso, cafezinho é claro, né? Mas em especial aqui sempre os nossos convidados. Hoje eu vou conversar com mais uma vez aqui no programa. O programa é seu, é nosso, é do Cariri, viu? Eu que agradeço a você mais uma vez, Leito, o convite. É uma honra, eu que falo que é uma honra para mim, estar com você, um grande profissional, com o seu profissionalismo. O seu programa só cresce e isso é importante. E quando a gente vê os amigos crescendo, a gente fica feliz. Que bom, obrigado. E aqui sempre trazendo novidades para a nossa região do Cariri, para o nosso estado do Ceará, dizer do melhor momento que nós estamos vivendo, que é o desenvolvimento econômico do nosso estado e do nosso país. Que bom. Ô, Rafael, deixa eu te falar, você falou algo aí, eu queria deixar esse número registrado aqui, que eu recebi do YouTube, que nós fomos assistidos desde a nossa primeira edição em 2012, em 174 países. É muito cabeça chata solta pelo país afora, né, velho? Sem dúvida. Cearense por aí. E que nós ultrapassamos a nossa edição número 1.600. São 1.600 entrevistas aqui do Cariri, conversando com as pessoas. Rapaz, isso me deixa tão feliz porque não precisa buscar lá fora. Nós Sem temos, dúvida. né, relíquias aqui, né? E a gente se emociona até, porque quando a gente vê o nosso Cariri, o nosso estado do Ceará, fora a gente começa a ter um brilho assim, a gente se emociona, tem um orgulho. Sim, né? sem dúvida. E aqui, graças a Deus, nós somos honrados por Deus aqui, por esse patrimônio que nós Esse temos. patrimônio, exato. E parabenizar mais uma vez, um dado importante. Né? São números reais, né? Agora, transportando isso para a DES, viu, Rafael, eu queria até lhe dizer o seguinte, sou contador, você sabe disso, eu represento aqui no Cariri, que eu agora estou atuando também em outros estados também, mas em especial aqui no Cariri, nós trabalhamos para cerca de 350 empresas. Né? Nós temos escritório em Fortaleza, também temos cento e poucas empresas lá e tal. Mas o que eu queria lhe dizer é o seguinte, que a DES até, aí sou eu que vou dar o testemunho, principalmente porque sou contador e estou mais perto, que a DES eu vou opinar da seguinte forma, até Rafael era uma e de Rafael para cá é outra, no sentido publicitário, no sentido de conhecermos a DES, a Agência de Desenvolvimento do Ceará. Né? Então, também lhe externar os parabéns, né? Que isso, se não tivesse Rafael Branco no meio disso tudo, talvez ela ainda estivesse adormecida. E os empresários não estivessem atentos para a existência da ADES. Limitada ali a raríssimos, que a ADES não é só para alguns, né? A ADES é para todos, né? Não, e eu agradeço muito, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de estar à frente de uma das diretorias, que é importante, da ADES. Eu sempre falo um pouco da ADES. A ADES é uma agência de desenvolvimento do Estado do Ceará. Então, toda a captação de empresas, todos os incentivos, né, que o Estado pode ceder para alguma determinada empresa, passa pela ADES. E aí, essa semana, nós fizemos quase 17 anos que a agência existe. E eu tive a honra de ser um dos primeiros diretores daqui do Cariri representando, que aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Sim.
Então, faz 1 ano e meio que nós estamos à frente dessa diretoria. E o primeiro ponto que nós fizemos, Leite, foi conversar com os empresários. Mas não é conversar só com o grande empresário, é conversar com o grande, com o médio, com aquele pequeno que está se iniciando. Porque E o pequeno cresce. cresce. E às vezes o pequeno cresce mais em tempo percentual do que o grande. Né? Então, esse foi um olhar da primeira etapa. E eu coloquei 2 metas. Uma, primeiro, de fortalecer nossas empresas. Sempre o diálogo da fala do nosso governador Armando de Freitas é sempre fazer isso, fortalecer nossas empresas cearenses. Não adianta eu trazer uma empresa de fora para concorrer com a nossa e terminar enfraquecer a nossa. Isso era um problema crônico. Gigante. Inclusive, a gente tem até um dado daquela questão do polo calçadista, né, que fala, não, caiu na região do Cariri. O Cariri chegou a ser o 3º polo calçadista. Mas tanta empresa grande veio para cá que enfraqueceu as pequenas. E isso tirou. Então a gente está tendo um cuidado, Leite, muito assim, especial com essas empresas. A gente está querendo aqui aportar e mostrar que acredita na nossa empresa cearense. E a gente tem que crescer para a gente invadir os outros estados. Nós temos que fazer a conta inversa. E está dando certo. Então, a DES hoje tem um presidente, que é o Danilo Serpa, já foi chefe de gabinete do ex-governador Cid Gomes. Então, um cara que passou 7 anos no Porto do Pecém, foi a grande mudança de modernização do porto, desses contratos que você vê do hidrogênio verde. Então, é um cara extraordinário, visionário, e que, com isso, com essas cabeças pensantes, junto com a diretoria, a gente consegue avançar muita coisa. Então, tem muita coisa que nós vamos anunciar ainda esse ano, o governador vai anunciar, que a gente plantou no ano passado, mas já estamos colhendo fruto agora. Então, isso é muito importante. A gente está ali tendo uma pessoa lá, como o Rafael, como os outros que estão lá, defendendo os interesses do Cariri. Às vezes já estavam batendo já ciumeiro. Rapaz, tudo vocês agora para o Cariri. Tudo é para o Cariri. E aí, graças a Deus, nosso padre Cícero que vem abençoando, mas a gente vem aqui fortalecendo. E números importantes, Lê. E quando você tem números, como do seu programa, a gente tem um número que dá de geração de emprego. E aí o CAGED, a cada mês eu venho atualizando e venho acompanhando, o Cariri aqui, nosso Cariri, vem se destacando. Olha só. O Cariri hoje, nesse ano 2024, de janeiro a julho, é a 2ª região que mais gera emprego no estado do Ceará. A segunda. A 2ª. Perde para Fortaleza e região metropolitana, que isso é natural, mas já estamos em 2º lugar. E, do dados de julho, o CAGED, das 3 cidades que mais geraram empregos no estado do Ceará, 2 são do nosso Cariri. Em primeiro lugar ficou a cidade do Crato, 2ª Sobral, 3ª é a cidade de Juazeiro do Norte. Olha aí. Então, nós estamos com 2. Com 2. Então, mostra a força do Cariri, mostra a força do empresário aqui caririense, que acredita, que quer crescer. E isso é um dado importante, que nós estamos crescendo, né, com um piso, quando você fala com chão, com rocha, consolidado, para que a gente possa dar mais voos, é importante. Isso é importante. Ô Rafael, quando nós falamos da Agência de Desenvolvimento do Ceará, é comum, no meio, imaginar a relação dessa agência com as indústrias. Como você falou no polo calçadista. Mas nós temos um polo de turismo aí que vem crescendo de forma extraordinária. Nós temos o comércio também, que, como você disse, que tudo isso, que esses empregos gerados, quando o Crato se qualifica como primeiro lugar, o qualificam como primeiro lugar, tem uma razão, e o comércio também está inserido nisso aí. Tem o ramo de serviços e outros. Então a agência olha para todas essas ramificações? Estamos olhando para todos os setores. Isso que é importante. Era mais limitada à indústria, né? Isso. Muito ligado. Alguns componentes, alguns diretores eram ou indicações ou vinham da FIEC, então ficava com aquele olhar para a indústria. Mas no momento que houve um novo governo que se iniciou, e aí a determinação do nosso governador foi para que olhasse para todas as classes sociais, industriais, cultural, turismo. A gente vê muito hoje, eu sempre falo que o turismo é a fonte mais rápida de gerar emprego. A questão mais rápida. Hoje você, quando investe no turismo, em pouco tempo você já tem fruto desse resultado. Então, e aqui nosso estado do Ceará e o Cariri é rico
Quando você for olhar para a questão do turismo, nós temos o turismo ecológico, o turismo cultural, o turismo de eventos, né? E a gente vem se fortalecendo muito isso, E sempre não deixa de ajudando. ser uma indústria, né? Não, e aí a gente vem em parceria com a Secretaria Setur do Estado, Secretaria de Turismo. Poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, a ADES, junto com a Serapar, administra todo o patrimônio do Estado do Ceará. E quando eu fui acompanhar o que nós tínhamos, hoje existem mais de 9.000 imóveis do Estado do Ceará, cadastrados. E aí eu fui ver quanto tem coisas importantes no nosso Cariri que é da ADES. Vou dar uma informação, poucas pessoas sabem. Mas o balneário do Caldas, o Hotel do Caldas, 50% quase é da ADES. É da ADES? Ninguém sabia. Eu não sabia. Né? Então, nós fomos a fundo procurar o Centro de Apoio ao Bombeiro, é da ADES. Ele está cedido, a Prefeitura está administrando hoje, mas aquele equipamento importante é da ADES. E fora outros equipamentos que existem. Então, a gente agora vamos começar a avançar, deixando passar um pouco a eleição, para que a gente possa trabalhar com esses equipamentos, já conversando com o nosso prefeito Guilherme lá em Barbalha, para ver como é que a ADES pode trabalhar junto com aquele equipamento importante. Né? Tem um balneário que movimenta ali, sem dúvida, né? Um hotel que, inclusive, o prefeito já está fazendo a reforma, e ver como que a ADES pode somar o crescimento desse equipamento para que possa gerar, fortalecer o turismo. Uma outra vertente que está adormecida, né? Estava, né? Sem dúvida, mas vamos agora acordar para que a gente tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para avançar, e isso é importante. É pegar os equipamentos que o Estado tem. Vou dar um exemplo aqui lá de Ubajara, aquele bondinho do Ubajara é da ADES. Rafael, rapaz, olha, você falando aí nesses tópicos aí de extrema relevância, eu sou juazeiro, eu sou do Lavra da Mangabeira, mas eu moro aqui desde 70, então um pouco mais de 50 anos, sou juazeirense, né? Não sabia que o Caldas, não sabia que o Centro do Rumeiro era, e as pessoas, se eu não sei, que estou envolvido de certa forma, imagina a população de um modo geral não tomar conhecimento disso. Quer dizer, olha o quão importante é a função da ADES também no desenvolvimento nesse sentido. Imagina-se que foi a prefeitura que fez aquilo. Imagina-se que o Caldas foi a prefeitura de Barbalha. De quem é o Caldas? É da prefeitura de Barbalha. Né? No entanto, você está me dando essa informação extremamente... O bondinho lá do Arajara também. O daqui. O de Juazeiro também é. O Juazeiro é da Setur, né? Secretaria de Turismo. É da irmã. É da irmã. Mas está dentro de casa. Está tudo de casa. Mas assim, são informações importantes que o órgão faz, que realiza em benefício da sociedade. Porque é da sociedade, isso aí é para o povo. E as pessoas muitas vezes não tomam conhecimento. Isso precisa ser divulgado mais, ser dito mais, e tirar a imagem de que é da prefeitura. Não, não é. Não é, ela só não fez nada. Pode ter dado a sua contribuição, sua contrapartida, que é natural, né? Mas isso aí, então nós estamos aqui agora para dizer tudo isso sempre, viu? Enquanto o Rafael estiver lá. Tá, e vamos trazer essas informações para que a gente possa, a população saiba, né? E que a gente possa, Leite, colocar esses equipamentos para somar para gerar emprego. Sim, né? sim. Você vê, por exemplo, o Centro de Apoio do Romeiro daquela, ele foi feito para quê? Ele foi feito para dar apoio aos romeiros, ser um ponto turístico, que hoje não está sendo feito. Então, vamos, em breve, ver uma forma de que aquele equipamento seja, ou a forma que foi criada, que ela seja utilizada. Precisa, rapaz, aquilo é um espetáculo. Aquilo é um espetáculo, um centro comercial de extrema relevância, e as pessoas, como Caldas, por exemplo, o então governador Camilo fez aquele movimento assim, ali no Caldas, um centro comercialzinho lá e tal, um negócio bem bonito. Calçou, botou uma iluminação espetacular. Né? Então, e nós precisamos usufruir disso e divulgar mais isso. Né? Você falando no Centro de Rumeiro, aquilo, rapaz, esse mercado central, por exemplo, aqui de Juazeiro, isso aqui é uma vergonha. Uma vergonha. Isso ali é uma... Outro dia, gravando com o coronel do Corpo de Bombeiros, disse que ali é uma faíscazinha de fogo ali é uma bomba. Que pode acontecer a qualquer momento, né? E prejudica quem? A população inteira, né? E coloca em risco a vida das pessoas. Em especial a vida das pessoas, né?
São detalhes e eu vou lhe cobrar mais para você vir mais vezes aqui, viu? Para a gente continuar essa nossa conversa sempre. Rafael, vamos beber água São Geraldo? Vamos. Por favor. Um cafezinho, né? Você aceita que você já tomou um cafezinho comigo aqui, por favor, Rafael. Gente, conhecer essa instituição, esse órgão como a Agência de Desenvolvimento do Ceará é função nossa quando cidadão, quando cearense. Nós precisamos conhecer e saber suas funções e qual a sua utilidade e quais os benefícios que ela pode trazer para a sociedade. E é isso que nós estamos fazendo aqui, conversando com o diretor Rafael Branco. Quer saber mais? Você fique ligado que nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia e obrigado pela sua audiência. Hoje o meu convidado é o diretor da ADESE aqui no estado do Ceará, Rafael Branco. Ele que está desenvolvendo um brilhante trabalho à frente da ADESE, em especial aqui na nossa região do Cariri, mas é muito importante sabermos se é só no Cariri. Rafael Branco. Rafael, como eu disse, se limita ao Cariri ou você, quando diretor, tem a visão que você falou em algum momento em Sobral, etc. E tal. Então, é todo o estado do Ceará tem vou dizer, o braço da ADESE. Esses equipamentos que você falou também, tem outros municípios também. É estado do Ceará, né? Tem, é todo o estado do Ceará, né? A gente sempre fala em especial no nosso Cariri, porque a gente tem o amor por aqui, moramos aqui, mas a gente trabalha todo santo dia, manhã, tarde e noite, olhando sempre todas as cidades, né, do estado do Ceará. E que acho que é algo importante, por exemplo. As pessoas antigamente, os prefeitos, achavam que, por exemplo, indústria tal ia pedir ao governador para se instalar tal cidade. Hoje não é mais dessa forma. Hoje, como é que é feito hoje quando uma empresa quer se instalar no estado do Ceará? Hoje as empresas estudam o melhor local que tenha pessoas qualificadas, que tenha lazer, que tenha mão de obra, que tenha matéria-prima. Então, não é como antigamente que as empresas vinham aqui no estado, ou determinado estado, chegar e dizer, governador, me dê incentivo e diga a cidade para onde a gente tem que se instalar. Então, mudou. Então, hoje, os gestores municipais têm que ter um olhar especial para que possa atrair novas empresas para o seu município. E o Estado dá o suporte necessário, né? Se for questão de incentivos, se for questão de área. Porque não é só, por exemplo, o incentivo no desconto do ICMS. O Estado hoje, nós na ADESE, temos um projeto que é a construção do galpão. Hoje a gente constrói o galpão, conveniado com o município. O município doa a área para a ADESE constrói o galpão e instala a empresa lá. Então, até isso nós temos, esse é um dos incentivos que também a ADESE tem. Então, hoje o Estado está dando todo o suporte para que a gente possa conquistar essas empresas para se instalar no nosso estado. Aquelas burocracias que envolvem a abertura de uma empresa, onde tem, por exemplo, Corpo de Bombeiro, as inscrições, digamos, correlatas, eu diria assim, né? Dependendo da atividade, você tem uma série de exigências naturais da lei. A ADESE se envolve na questão do andamento do processo, ver como é que está? Sem dúvida. Hoje nós estamos dando total apoio ao empresário. Então, por exemplo... Está exercendo a função essencial, né, da ADESE. Né? Então, não é só a gente falar que está apoiando, é de fato apoiar. Pegar a mão do empresário e dizer, você precisa de quê? Não, tem um processo de licença ambiental na SEMAS. E aqui eu parabenizo e agradeço a SEMAS, ao Corpo de Bombeiro, a toda a equipe do governo do estado, que está com a mente sempre aberta, com o mesmo pensamento do nosso governador, que é gerar emprego,
que a gente, quando fala em emprego, nós estamos falando de sonhos das pessoas. Sim, sem Em dúvida. todas as pesquisas que você for fazer hoje, no estado, em qualquer lugar do Brasil, a opinião pública de eleição, qualquer coisa, vai dizer qual o problema que você acha na sua cidade, a pior área, aí vai dizer saúde. Mas aquela pessoa que está bem de saúde, em vez de dizer saúde, ele vai dizer emprego. Então, o item, é tanto que nessas eleições municipais você vai ver muito essa tecla do desenvolvimento econômico, da geração de emprego. Porque é uma pauta que as pessoas querem entender, que querem. Porque hoje nós estamos vendo vários jovens hoje formados e que não têm, hoje, às vezes estão até exercendo outras funções em vez da a que se formou. Não tem uma oportunidade. Né? Então, a gente é uma pauta hoje importante, que está sendo muito discutida, e que os municípios, os novos prefeitos que vão vir aí, que serão eleitos, eles estejam preparados para, no próximo ano, entrar com a mente para o desenvolvimento econômico. Não é ficar esperando cair do céu. Por exemplo, em dezembro, eu quero fazer um evento da DES, né? Vamos convidar o governador, convidar toda a nossa parte de Estado. Para quê? Para convidar os prefeitos eleitos e os possíveis secretários de desenvolvimento econômico para participar e a gente fazer uma grande palestra para mostrar o quê? O que o governo tem a ajudar, a contribuir. Por quê, Leite? Hoje, a porta inicial, a primeira porta que o empresário bate é no município. Então, quando vai para o Estado, já é outro estágio. Então, a gente tem que ajudar esses futuros gestores a se prepararem para receber hoje esses empresários. É a porta de entrada da ascensão do município, do crescimento econômico. Né? Eu estava numa determinada região e um prefeito chegou e disse: cara, vamos fazer uma reunião aqui, vou no consórcio chamar os prefeitos. Eu digo, vou com o maior prazer. Mas você sabe o que vai acontecer lá, nessa reunião? Vocês vão me pedir empresas, indústrias, eu vou perguntar qual é a vocação econômica, vocês não vão ter, porque não tem nenhum plano municipal de desenvolvimento econômico, não tem nenhuma visão, nós vamos bater uma foto e todo mundo saindo sorrindo. Então vamos fazer nosso dever de casa? Vamos primeiro fazer um plano de desenvolvimento. Qual a vocação daquela cidade? Por exemplo, você falou que é de Lavras da Mangabeira. Em junho agora, 2024, Lavras da Mangabeira foi a quarta cidade que mais gerou emprego, gerou 375 empregos. Aí você vai perguntar, o que foi que gerou 375? Foi o parque solar que nós levamos para o ICOL, que está indo lá se instalar no ICOL. Uma parte foi contratada de Lavras da Mangabeira e outra parte do ICOL. Então, as cidades vizinhas são... Quando a gente fala o Porto Seco do Cariri, então, qual a cidade que está se preparando para um Porto Seco? Porto Seco do Cariri será uma realidade na nossa região. É uma realidade porque nós precisamos... Olha que isso é uma história longa. E eu vou falar rapidinho como foi que até o prefeito de Missão Velha ele sempre fala isso nas entrevistas. Eu tenho uma propriedade no Arajara e eu sempre gosto de estar ouvindo algumas rádios de notícias e tal. E aí estavam passando uma matéria dizendo que as 4 cidades de Minas Gerais que tem Porto Seco cresceram de 12% a 15% ao ano. E quando levantou essa possibilidade, eu liguei ao prefeito. O prefeito, como é que está esse projeto e tal? E ele disse que existia um projeto, mas muito antigo, um projeto inclusive era de 2008, e que estava muito atrasado e tal. E eu disse, olha, vou marcar uma reunião aqui na DES, eu quero a sua presença aqui para a gente tirar isso do papel e colocar para andar. E aí nós convidei o vice-presidente da Assembleia, que é o deputado Fernando Santana, foi muito importante nesse projeto. E lá nós saímos para marcar primeiro uma audiência pública em Missão Velha, foi feita pela Assembleia, e aí presidida pelo deputado Fernando Santana. E em seguida nós a DES assumiu o compromisso de que fazer o projeto de estudo de todo o impacto de viabilidade econômica do Porto Seco do Cariri. O que ele traz para o Cariri, para a Missão Velha em especial. E aí assumimos, a DES está bancando esse projeto, e acredito que em mais 30 dias nós estamos finalizando esse projeto. O governador Eumano de Freitas já desapropriou uma área de 370 hectares. Em Missão Velha. Em Missão Velha. Existe um decreto de desapropriação que foi publicado no Diário Oficial agora, em abril,
Então, nós estamos dando passo, né? A Transnordestina, ela tem mais ou menos de iniciar no finalzinho de 2026, início de 2027. Mas eu acredito que o presidente Lula está muito empenhado em inaugurar no final do último semestre de 2026. Então, nós temos que correr e avançar para no momento que a Transnordestina iniciar, também. a gente está. E graças a Deus o governo do estado fez. Nós estamos agora com a duplicação finalizando, está bem avançada, a de Missão Velha, a BR-116. Nós temos próximo ao aeroporto de Juazeiro do Norte, nessa possível área, né, onde que possa se instalar o futuro Porto Seco do Cariri. Nós temos toda a duplicação também, que vai pegar a 116 até o estado do Crato. E um aeroporto, com estradas, rodovias, e sendo hoje o Cariri o coração do Nordeste, não tenho dúvidas que será um grande avanço para a região do Cariri. Mas, repito, que os novos prefeitos têm que estar preparados com esse olhar, com esse foco, para não perder a oportunidade de sua cidade crescer. Rafael, na verdade, uma das secretarias mais frias que eu acho nos municípios de Mogi, inclusive em Juazeiro do Norte. Eu já convidei o Wilson aqui para vir falar um pouco sobre as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é aquela coisa muito enraizada ainda, muito pequena. Nem estrutura física tem, nem quadro de pessoal tem, parece que são 4, 5 pessoas numa secretaria. E ainda é o secretário com o título e mais 4, 5 pessoas, não desmerecendo lá o trabalho dele, mas a dificuldade, que é um foco de desenvolvimento, o próprio nome já diz, de desenvolvimento, né, para o município, é a porta de entrada. E, entretanto, ela é uma secretaria, eu vou usar esse termo, aí é meu esse termo, é desvalorizada pelos gestores públicos. É como você está dizendo, se os gestores tornarem essa visão diferenciada, talvez a coisa mude de tom. Em cada seu município, né? Diga-se de passagem, tem uns que nem essa secretaria tem. Existe, né? Então, assim, às vezes até secretários não têm nem diária para ir para a DES, para ir na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E hoje o governo do estado, ele fez, hoje toda a parte de desenvolvimento econômico está no mesmo setor. Nós ficamos lá no centro de eventos lá de Fortaleza, na Augusto Soares. No segundo andar, Leito, está Junta Comercial, que tem um projeto importantíssimo, que hoje você abre uma empresa pelo aplicativo em 5 minutos. Nós temos hoje a DAGRE, que faz parte do desenvolvimento econômico. Nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem à frente o secretário Salmito Filho, que é deputado estadual, que é outra pessoa que está contribuindo. Nós temos o Porto Pecém, né? Então, tudo isso num andar só. Por que essa união? Quando a gente recebe qualquer empresário que tenha qualquer tipo de demanda, a gente já senta na sala de reunião, todo mundo junto e já sai com os avanços. Hoje, nesse minuto que nós estamos conversando aqui, todo mundo está discutindo e está brigando e lutando por espaço. Isso é normal. Sim. Hoje o estado do Piauí está muito, vamos dizer assim, feroz na questão de dar incentivos, de levar empresas para o estado. E nós estamos também no nosso estado do Ceará, fazendo dever de casa, com muita responsabilidade. Acima de tudo, né? Sempre. A gente prevê, primeiro, que nós somos gestores, o que nós assinamos ali, se não algo der errado, vem contra a gente. Sem dúvida. Então, a gente sempre olha isso, sabe, de dar credibilidade. Quando hoje o Estado do Ceará vai dar incentivo, nós temos um conselho chamado CONDEC, que nesse conselho participa vários órgãos, inclusive o próprio governador do Estado. Então, tem uma área técnica que passa primeiro para essa área técnica, né? Inclusive tem um avanço, que nessa área técnica tem um aval do Banco do Bradesco. O Bradesco avalia aquele risco, avalia o que realmente pode ser dado, o que não pode. Então, nós temos toda um estudo de viabilidade para não fazer nada. Não é tão simples assim, não é? Então, é dinheiro do povo. Né? Então, é uma questão jurídica. Nós temos hoje, graças a Deus, o Ceará é modelo para o país. Então, quando você vê em determinados estados vizinhos, que eu não vou citar nome para não... É uma página a lei de incentivo. Quer dizer, qual a questão jurídica? Você tem a segurança jurídica de uma lei que tem uma página. Então, você deixa brecha para... Agora, você disse alguma coisa aí que envolve inclusive tem a junta comercial lá, em um dos andares lá onde está a DES, e falou que constitui-se empresa em
em 24 horas. Rapaz, isso foi um projeto, inclusive, assim, que andou bastante na gestão da presidente Carol, que era do ICOR, Carolina. né? Carolina, né? Carolina. É que a Carolina hoje está na Sarapá. Ela né? fez esse trabalho lá, foi a grande marca dela lá. Foi um brilhante trabalho. Mas a Cefaz ainda cria obstáculo quando é indústria, viu? Quando é indústria, ela ainda tem alguns quesitos, criaram uma norma interna lá que para indústria e para atacado tem umas regras específicas que tem que, né? Não libera no mesmo dia, tem que olhar, analisar, sem crítica alguma, deve ter de fato, para também não jogar aleatoriamente, mas esse órgão facilita e esse complica. Mas eles que são irmãos lá, né, porque vivem juntos, eu acho que a junta até é integrante da Cefaz, né? Eu acho que a junta hoje está no desenvolvimento econômico. Está no desenvolvimento econômico, né? Bom, mas aí é só um adendo para você ficar atento quanto a isso, que é importante isso, porque o industrial que de fato vem, ele quer, além dos órgãos acessórios, como os demais que fiscalizam, se faz necessário essa análise mais criteriosa, né? Mas fica só a dica aqui. E isso é importante, essas dicas são importantes para no dia a dia discutir, levar e melhorar. Sim. Então hoje o empresário ele quer agilidade. Sim, sem dúvida. Né? Se aqui não faz em 24 horas, o vizinho faz. Então a gente sempre tem que estar à frente dos outros estados. É como estou dizendo, nós estamos competindo com o mundo. Sim, sem dúvida. Mês passado o governador anunciou o polo automobilístico do Ceará. Rafael, vamos beber mais água? Por favor. E mais um cafezinho, é claro, né? Por favor, Rafael. Gente, vamos fazer um intervalo comercial rapidinho, a gente volta com mais assuntos sobre a ADESE com o nosso convidado Rafael Branco. Terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje o meu convidado é o diretor da Agência de Desenvolvimento do Ceará, ADESE, Rafael Branco, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, contando um pouco das suas ações à frente daquela instituição, para que você tenha o conhecimento do que é nosso, quando cidadão cearense, e o que é que ele está desenvolvendo com muita maestria, com muita competência. Como disse lá na abertura do programa, sabia-se muito pouco o que era a ADESE e hoje nós temos uma outra visão da ADESE, capitaneada agora numa das direções pelo Rafael Branco, que é aqui do Cariri, que está sempre presente. Gente, inclusive, sem querer levar estrelas para o nosso convidado, porque as estrelas elas já existem por si só, eu queria dizer para você que Rafael tem desenvolvido um brilhante trabalho à frente dessa instituição, vem trazendo grande desenvolvimento para a nossa região, tá? Incentivo para a classe empresarial. Provoquei lá no início do programa a questão de que era só indústria, porém ele ramificou aqui outras tendências, né? E ele vem desenvolvendo esse trabalho com muita maestria. Por isso está aqui comigo e eu vou trazê-lo outras vezes para conversar com a gente. Rafael Branco é o nosso convidado. Rafael, rapaz, é sempre motivo assim de alegria, eu te digo isso como testemunho, porque sou, como disse lá no início, sou contador e conheço, tenho essa relação, trabalho com gente que tem projetos, que fazem projetos de incentivo, né, dos impostos também, e vem também observando o desenvolvimento do seu trabalho aqui na nossa região, em especial, né? Eu digo nossa região, como você diz, é do Cariri, né? E eu adoro o Cariri, sabe? Então, fico muito feliz, então, parabenizar diante de todo o programa e mais a seguir por essas ações. Mas encerrávamos o bloco anterior quando você falava num polo que o governador inaugurou recentemente. E então, Rafael, esse polo que você falou que foi recém-inaugurado, é isso?
Não, o governador anunciou, Né? nós assinamos o termo lá, o memorando, e isso vai mudar a realidade ali. Vai um crescimento muito grande na cidade de Horizonte, vai ser onde Que era desenvolveu bastante, não muito. foi? Por estar ali, né, proximidade de Aquele entorno Fortaleza. ali, né? E aí a ADESE desapropriou, o governador desapropriou aquela fábrica que era da Troller, estava fechada. E agora vai ser um grupo chinês que vai assumir agora a produção aí de carro elétrico. Então, É mesmo ali, rapaz. e a ideia, Leite, é do primeiro semestre do próximo ano já ter carro fabricado ali. Então, olha só. os chineses não dormem, né? Estão trabalhando. E aquilo ali vai trazer uma cadeia de outras, né? Então, tem pessoas que vão transportar os veículos que vão ser colocados. Então, vai virar uma grande cadeia ali de desenvolvimento econômico. Então, geração de emprego, isso é importante. Então, a DES teve um trabalho importante. O nosso presidente, inclusive, esse mês de setembro, está indo passar 15 dias na China. Então, a gente tem que ir em busca, né, trazer novos investimentos para o nosso estado. E quão importante isso aí para o município também, né? Porque você está falando em termos de estado, mas olha só o município, como aumenta a arrecadação, tem uma assistência social, eu diria assim, de empregabilidade para os munícipes, né? Gera renda para o município. Tudo, o dinheirinho que eles ganham deixa lá dentro da cidade. É impressionante a cadeia, né? Como você falou. E aí todo o estado, né? E aí ao redor da cidade de Horizonte vai crescer. Então a importância também, e aí eu acho que o telespectador tem que entender, da parceria do governo do estado com o governo federal. Isso foi importante. Inclusive o anúncio foi feito pelo nosso governador Romano de Freitas, mas com o vice-presidente Alckmin, Geraldo Alckmin, que é ministro, né, do desenvolvimento econômico do país. E isso é importante, essa relação. Nós estamos num momento muito de união, né, uma relação institucional muito forte, muito ampla, que isso também é importante, dos municípios com o governo do estado. Sem dúvida. Né? Quem tem a parceria tem a tendência a ter mais parcerias e desenvolvimento. Então, esse momento hoje que o país e o nosso estado do Ceará atravessa, com a relação com o presidente Lula, que é do Partido dos Trabalhadores, junto com o governador que é do Partido dos Trabalhadores, e com o nosso líder, o ministro Camilo Santana, que está no Ministério da Educação fazendo um grande trabalho. Só tem a somar. A gente tem o Camilo como defensor do Estado do Ceará. Sem dúvida. Então, isso a gente consegue, aí está aí a construção. Eu acredito que agora, daqui a alguns dias, o governador vai dar o início das obras do ITA, então, parceria com o ministro Camilo. Então, está se avançando em todas as esferas aqui. Então, é com esse crescimento, essa relação institucional que é importante. Governo do Estado. Pois é. Havendo são três instâncias, três elos, né? Federal e estadual, quer dizer, o município precisa do Estado, o Estado precisa da União, e a coisa já vem crescendo. E você falou aí com o nosso ministro, ele já esteve aqui no Café com Leite, viu? Como ministro. Esteve como governador e também esteve como ministro aqui, para a gente conversar um pouco. Mas é uma agenda super lotada, né? Mas ele disse que vem novamente tomar o café. Né? Já que você falou no governo federal, Rafael, tem um projeto que eu estive vendo aí, Mulheres 1000. Qual é a relação desse projeto com a ADES? É um projeto, se não me falha, do governo federal, né? Mas aí ele é voltado para a Secretaria das Mulheres. Acho que é a vice-governadora Jade, né? Que está à frente. Certo. A ADES tem o Ceará-Cred, né, e lá tem o Ceará-Cred Mulher. Sim. E é voltado para aquelas mulheres microempresas que tem, que a ADES financia. Mulheres, né? Empreendedoras. E aí, a ADES, ela fomenta financeiramente? Ela tem dinheiro? Tem. Hoje ela tem uma vida. Hoje ela vive do quê? Todo incentivo que é dado às empresas vem um retorno do FDI. Então, são receitas. Esse patrimônio que nós administramos, por exemplo, os galpões, é tudo feito como comodato. Então, a gente também tem uma receita. Então, ela vive hoje. Às vezes as pessoas dizem, não, o Estado banca. Não, hoje a ADES tem vida própria. Inclusive, às vezes, o governo precisa de dinheiro, a gente aporta para fazer alguns projetos aí. Que legal. E aí isso é importante. E é bom. E olha a cadeia, né? O dinheiro volta e a intenção é ele voltar para o mercado.
o que é importante os próximos prefeitos pensar nisso. Em vez de fazer secretaria de desenvolvimento, poderia fazer agência de desenvolvimento municipal. E aí possa fazer um movimento para que ela cresça e que não saia do recurso do município. Então, tudo é possível, né? Você tem que tirar, dar um passo de cada vez para que possa. Então, quando eu vejo essa questão da agência, que é a ADESE, ela sobrevivendo, vamos dizer assim, um recurso dela, isso é importante. Ela chega a dar lucro, que o governo, no final do ano, decide se quer ficar com lucro ou se ela investe na própria ADESE. Então, tem muita coisa hoje que, por exemplo, a STE, às vezes não tem recurso, a gente banca alguns patrocínios, alguns projetos, alguma coisa. Então, a agência está ali para viabilizar e dar suporte ao governo do Estado. O governo do Estado é proprietário da ADESE, né? Então, nós estamos ali... E a própria ADESE ainda tem incentivo para o Estado. Olha aí, tá ajudando o desenvolvimento do próprio gestor. Legal. Dando suporte. E isso é importante. Olha aí, e sem esse objetivo. Né? Ela não tem esse objetivo, mas termina dando resultado diante de um trabalho bem feito. Né? Bom. Rafael, eu tenho observado o seguinte, que se nós pegarmos assim cada projeto, porque tem também, se não me falha a memória, um olhar para os artesãos, tem? Tem a questão do Ceará-Cred, né? O Ceará-Cred, né? Tem alguns que pegam, são clientes, né? Então o Ceará-Cred hoje ele não funciona como um banco. É mais a questão social. Sim. De mostrar que o governo do Estado está ali aportando naquele pequeno. Por exemplo, tem gente que precisa comprar quer montar um salão de beleza, por exemplo. Uma mulher quer montar para trabalhar. Então, o Ceará-Cred ele faz o estudo, dá o suporte, faz capacitações. Quando vê que a pessoa está preparada, aporta o recurso. Tem pessoa que quer comprar um espetinho para vender na porta de casa. Então, e a ADESE ajuda? Ajuda. Capital de giro pode ser feito até R$5.000. E compra de equipamento até R$20.000. Então, esses pequenos têm a oportunidade. E aqui no Juazeiro do Norte... E busca através de onde? De banco ou da própria agência? A própria agência. A gente faz todo um trabalho, toda a capacitação. Inclusive, não é como o dinheiro é do povo, e a gente tem a responsabilidade disso, de capacitar. Isso foi criado na época do nosso governador Camilo Santana, que foi na época da pandemia que foi criado isso, para justamente dar o aporte, o suporte para aqueles que estavam num momento difícil e botar seu primeiro negócio. Então, tem muitas pessoas que vão lá, pega o contrata, né? E é sempre a gente mostra que aquilo ali tem que ser pago. Sim, não é que é do Estado, não. Então, hoje, essa questão é mais social do que financeira. Certo. Então, é para mostrar que a gente está ali aportando, acreditando que o governo do Estado acredita naquele que está ali precisando. Porque, às vezes, por exemplo, a gente vem discutindo muito isso com a diretora Silvana Parente, que a Silvana ela é a diretora responsável desse projeto, ela criou esse projeto. Ela vem do BNB, ela foi uma das grandes pessoas fortes do BNB, e é uma pessoa que sempre pensa no social. Certo. E o que a gente pensou? Inclusive, já guardamos um recurso, conversamos com a secretária Eliana Estrela, nós estamos querendo fazer o Ceará-Cred Jovem. Para quê? Aquele jovem que está saindo das escolas profissionalizantes, que fez o curso de empreendedorismo, o que adianta você fazer um curso de empreendedorismo e você não ter o dinheiro para você empreender? Então, nós estamos criando isso aí junto com a SEDUC. O ministro Camilo adorou a ideia. Então, nós vamos fazer isso, avançar. Se Deus quiser, para 2025, a gente possa ter esse projeto funcionando. Então, é de mostrar realmente que está acreditando, sabe? De você chegar aqui e de botar em prática o que você estudou. E nós temos que incentivar isso. Sem dúvida nenhuma. A ADESE, por exemplo, nós estamos investindo hoje num curso, formamos agora, a semana passada, 1.000 jovens no curso de tecnologia. A ADESE bancou o curso. Por que nós estamos investindo nisso? Nós estamos preparando para o futuro. No país, e principalmente no estado do Ceará, tem um déficit gigante em tecnologia, em pessoas de mão de obra. Então, hoje, a gente vê que o mundo está tecnológico. Esse acesso eu posso ir pelo site? Eu posso ir através de alguém? Do site. Por exemplo, o Ceará-Cred é feito pelo site. Pelo site. O curso, a gente fez uma parceria com a FIEC, que é o Geratec, que é a Geração Tech. Inclusive, vamos iniciar agora a segunda
turma. Né? Então, a gente faz de forma presencial, quem está em Fortaleza de forma presencial, e quem está no interior de forma virtual. Né? Que é justamente para atingir aqueles também. E esse acesso, porque a complicação maior é o acesso. O acesso eu posso ir lá pelo site. Pelo site, né? geratec.com.br. Coloca aqui os caracteres, geratec.com.br. Rafael, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, vamos tomar um café, a gente volta já, tá bom? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho. Eu falei que era rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo e estou triste porque chegou ao final do programa e o programa, nosso assunto aqui estava começando a fluir, né? E cada tópico que você provoca, que você fala, dá para desenvolver um programa, né? Mas aí a produção fica brigando comigo aí, eu sou obrigado a dar uma paradinha aqui e dizer assim, mas é bom porque fica a oportunidade para você voltar logo, né? Claro, em breve, se Deus quiser, estarei. Se Deus quiser. Rafael, pois muito obrigado aqui pela sua participação e é sempre uma alegria muito grande de receber aqui. Venha mais vezes. Eu que agradeço a todos os seus telespectadores e dizer que, se Deus quiser, vamos voltar em breve com mais notícias positivas, boas para o nosso Vamos continuar essa nossa conversa. Nós não vamos parar, nós vamos continuar, né? Tá, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Sucesso, Deus lhe abençoe na frente da diretoria da ADES. Gente, e obrigado também de forma muito especial a você que nos acompanha. Lembrando que de segunda a sexta-feira você assiste o programa a nível regional na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri e nas redes sociais. Agora, aos domingos, com a família, se divertiu bastante, chegou em casa, tomou um banho, deitou 11 horas, 23 horas. Você liga a TV 16.1, nós retransmitimos a TV Meio, tá? E você assiste a nível nacional a edição do programa Café com Leite, viu Rafael? Nós estamos a nível nacional todos os domingos às 23 horas. E você deve sim nos acompanhar. Não vá dormir sem tomar um cafezinho com leite. Gente, amanhã eu vou estar de volta. Beijo a todos.